Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. Uma semana da eleição, reta final. Pesquisa eleitoral é um mundo quase insondável. Em períodos anteriores ao voto, os resultados parecem desbaratados, nada bate com nada. Agora, os números começam a se acertar. Por quê? Além da disputa em si, na hora do vale tudo, do pega pra capar, os números são afinados. Vamos debater as pesquisas e a eleição. Para isso, Cena Política convidou o professor Wagner Meira Júnior, do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, e coordenador da linha de pesquisa em descoberta do conhecimento do INEB, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para o Web, e coordenador do projeto Observatório da Eleição na Web da Universidade. E os jornalistas de ofício, de cobertura política, Rodrigo Freitas, repórter especial do jornal O Tempo, debatedor do programa Rádio Vivo da Itatiaia, trabalhou nas rádios Band News FM como âncora e chefe de reportagem, CBN, Itatiaia e Alvorada. E Amália Goulart, repórter de política do jornal Hoje em Dia, atua na área há 10 anos, exerceu a mesma função no jornal O Tempo. No rádio, trabalhou na Inconfidência e Itatiaia, também no site Terra. Já cobriu 5 eleições. Amália, prazer em tê-la aqui pela primeira vez, viu? Igualmente. Olha, antes da gente entrar no debate, eu quero fazer uma homenagem, falar sobre a morte de Hudson Brandão. Meus sentimentos à família, minha homenagem ao jornalista que faleceu ontem. Jornalista de ofício, como eu disse de vocês, com visão e sentimento de mundo, algo que costuma faltar no cotidiano do jornalismo. Trabalhei com ele na TV Bandeirantes em meados da década de 1980, ao lado de Chico Brant, sob o comando geral de Antônio Teres. Aleluia, Hudson Brandão. Professor, vamos falar da web, a caixa de ressonância da web. Como que está essa eleição na web em 2014? E 2014 está pior? Está assim, de uma maneira efetivamente piorada, degradada, ou está como sempre? Não, ela sofreu um processo de consolidação dos meios e da forma como ela vem sendo utilizada, né? Então, desde 2010 e também em 2012, nós percebemos, primeiro, houve uma emergência muito grande dos vídeos, né? Então, cada vez mais se usa o vídeo, vídeos colocados no YouTube, que anteriormente eles não eram tão citados. A qualidade desses vídeos ela também ficou mais profissional, então você vê que são vídeos produzidos por equipes profissionais. E uma coisa que aconteceu em 2012 com mais frequência e agora continua, é de também todo um trabalho de desqualificação, tá? Então, na nossa visão, isso não é o melhor uso que se poderia fazer na web, dado o dinamismo, a desestruturação, a desintegração dos candidatos, um contra o isso, outro. é uma sessão grande de calúnias, de boatos, uma atuação muito apenas de militantes. Quando você olha, por exemplo, no nosso observatório, a gente tem condições de avaliar, afinal de contas, qual que é o tamanho dessa população que está debatendo a eleição e falando sobre a eleição. Ela é muito pequena, ela é muito pouco representativa e ela é muito mais dos engajados, dos militantes. Mas o mundo da web é imenso, né? Mas eu acho que o que se fala em geral, que a população não tem realmente se sensibilizado, que ela está distante com a população, isso também reflete na web de uma certa forma. Então, muitos usam essa coisa de que é um território aberto, um território livre, que as pessoas falam, muitos perfis falsos, muitas informações desencontradas, e que acaba que, para o processo eleitoral em si, agrega muito pouco. O senhor está quebrando um paradigma, né? Porque a gente tem a ideia clara, talvez errônea agora com o que o senhor está falando, de que a internet hoje ela tem uma voz ativa na campanha política. De onde surge essa afirmativa, professor, de que a internet e de que as redes hoje são ainda pouco representativas quando o assunto é uma eleição no Brasil? Bom, eu acho que, na verdade, a gente poderia usar 2 elementos que são muito fortes, tá? Um elemento que é muito forte é a utilização
da internet, como o Carlos falou no início, como uma caixa de ressonância. Então, um número significativo do que transita na internet é simplesmente reverberando a mídia. Então, o que é colocado na mídia, nos portais, o que sai na TV, alguma coisa a respeito dos debates, mas quando você olha diariamente quais são os tópicos, né, as notícias que foram mais repassadas, mais endossadas, mais repetidas, são notícias que vêm em geral dos portais. Tá? A segunda coisa é que você não vê realmente debate de ideias. Tá? Você vê assim, é como um megafone, as pessoas colocam as informações e fica, eu falo o que eu quero, você fala o que quer. Não tem, exatamente, não tem uma discussão, não se fala de propostas, é muito mais uma questão de denuncismo, muito boato. Então, não é uma coisa que constrói do ponto de vista de utilizar a internet como um campo de debate, que poderia ser assim todo dia, toda hora, mas isso de fato não acontece. Mas hoje, se você vê, as campanhas se especializaram em contratar e contratam a preço valioso, preço de ouro, profissionais especializados em divulgar certos conteúdos na internet. Você tirou isso da minha boca, ninjas, né, guerrilheiros. Exatamente, a campanha subterrânea, né? E todos eles, não é X ou Y. Mas realmente o que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, denúncias que saem em revistas, jornais, e fazem uma edição. E aí colocam no YouTube, no Twitter e vão, né, criam perfis falsos, por exemplo, no Facebook. Os candidatos a gente já vê, né? Em 2012, a gente detectou uma série do que a gente chamou de efeitos de segundo nível. Tá? Que é, por exemplo, existe um candidato e existem aquelas pessoas que apoiam, estão fazendo campanha pelo candidato, pessoas, assim, normais, tá? E aí você começa a receber o seu suposto colega de ensino médio. Apareceu fulano que estudou comigo no ensino médio, João da Silva. Tá? Só que daí a 2, 3 dias o João da Silva começa a falar mal de você. Então, assim, o que a gente percebeu em vários casos é que pessoas que eram formadores de opinião, esses ninjas aí, eles iam no sentido de desqualificar essas pessoas como uma estratégia de ataque ao candidato. E eles faziam isso com várias pessoas, porque quando você vê o global, como é o nosso caso, os ninjas, eles não se dão ao trabalho de escrever frases diferentes. Tá? Então você vê aquela mesma frase aparecendo várias vezes em vários contextos e exatamente o mesmo conteúdo. Mesmo padrão. Quando você vai ver, aqueles mesmos usuários, porque eles têm várias instâncias, né, vários usuários, João da Silva, Maria da Silva, não sei o que, etc., como se passasse por pessoas diferentes, eles falam exatamente a mesma coisa. Então, apesar de haver essas equipes elas têm um trabalho que ele ainda fica muito aqui, é muito fácil de detectar com qualquer ferramenta minimamente elaborada, do ponto de vista quando você passa a analisar globalmente. Tá? Agora, nesse vale tudo eleitoral da última semana, nós estamos nessa semana derradeira, onde eu usei essa expressão popular, o pega para capar, né? E esse nível de atuação dos ninjas, de atuação na web, deve ser redobrado? Como que? Historicamente, há um aumento do volume. Tá? Não necessariamente há uma melhoria ou uma diferença de estratégia. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprendeu, que foi muito interessante, isso lá em 2010, é que, em geral, pelo menos isso nos disseram os cientistas políticos, as campanhas elas tinham, naquela época, uma pauta semanal. Então, havia assim, a pauta da semana é falar tal coisa do candidato. Né? Pega lá aquele ponto e vamos bater naquele ponto. Uma coisa interessante que aconteceu nessas campanhas da internet é que as pautas passaram a ser diárias. Então, todo dia surgiu uma pauta nova, né? E a gente acompanhava isso muito pelo dinamismo das chamadas hashtags, que são como, né, rótulos, né, para chamar a atenção das mensagens. E a gente começou a perceber que tentava se impor um dinamismo maior na campanha. Tá? Isso se repetiu em 2012, nas eleições municipais, e agora também. Então, assim, embora o mesmo vazio em termos de debate de ideias, mas tenta-se dar um ritmo mais acelerado, até para manter as pessoas minimamente interessadas naquele assunto. Mas isso tem funcionado efetivamente? Quer dizer, isso tem atraído a atenção de mais pessoas? Ou a gente continua ainda... Porque a gente fala muito de desinteresse político, né? E talvez a internet reflita o desinteresse político que existe no país. Mas você tem notado um aumento?
Não, assim, inclusive eu esqueci de mencionar uma coisa que mostra muito como que o Brasil é um país diferente, né? Quando a gente usa as estratégias tradicionais de avaliação de quem são os formadores de opinião na internet, ou seja, aquelas pessoas que, a partir de uma mensagem dela, você ganha volume rapidamente, são piadas. Tá? Então, os sites de piada, os sites de humor, etc., são os sites que acabam tendo a maior repercussão quando Mas você piadas na política. Piadas a respeito de política. Porque em 2012 a gente viu a desconstrução do Leonardo Quintão, né? 2008. Foi 2008. Isso. 2008, Boa correção, 2000 agora foi. 2000, a completa desconstrução dele por meio de humoristas, né? Foram humoristas contratados. Mas na campanha Na campanha do Estado isso também aconteceu. Também acontece, né? Tom Cavalcante imitando Hélio Costa, né? O próprio Tom Cavalcante que havia ajudado a desconstruir a imagem do Leonardo Quintão, né? E agora a gente tem o fenômeno, acho que 4 anos depois, o fenômeno do Facebook, né? Que atrai grandes massas ali dentro da internet, né? Tem a Dilma Bolada, enfim, tem outros personagens. Mas a Dilma Bolada é favorável a ela, né? Foi contratado, né? Exatamente, foi até contratado. Bem lembrado, bem lembrado. Não é aquela essa campanha crítica, subterrânea, né? É um subterrâneo que ficou a favor, né? Inicialmente subterrâneo. Mas tenta manter uma linha de crítica, né? Então, esses perfis, tipo Dilma Bolada, todos eles têm 1, 2, 3 perfis falsos que falam de humor, tá? E esses perfis, eles acabam tendo um maior sucesso. O que, para mim, também não é um bom sinal, entendeu? Significa que o pessoal está mais interessado na piada do que realmente no conteúdo do candidato, está mais, talvez, interessado na ironia no entorno do candidato, das gafes dele, etc., do que nas ideias ou nas propostas que ele coloca. A proposta, a ideia, o debate de plataforma passam o largo. Passam o largo. Passam o largo. Talvez pela nossa, vamos dizer, a nossa cultura como sociedade, como um todo, de não ter essa cultura, né? Talvez pela descrença que se tem em geral do processo político, eu não consigo avaliar. Professor, pensar que em Minas, por exemplo, nós estamos há poucos dias das eleições. Hoje nós estamos os principais candidatos ainda não semana. Apresentaram programa de governo. Eu me lembro de todas as eleições que eu cobri, por volta no final de agosto, no início de setembro, eles faziam um grande evento e divulgavam um programa de governo. Nessas eleições não tem. Qual que é o programa de governo dos principais candidatos? E a presidência, né? A Marina foi a única que divulgou. Olha, mesmo indo e vindo, né? Me desculpe te contrariar, viu? De fazer uma contradição do que você está falando. Que existe um programa de governo nessa eleição, sim, que é o ataque ao adversário. Essa é a linha. E esse está funcionando muito bem, diga-se de passagem. A internet que eu diga, né, professor? Tem uma coisa intensa, mas isso que você observou, realmente quer dizer, não sou tão ligado assim à política, eu achei engraçado, porque não tem, né? Você fala assim, o que é o programa? E mesmo a Marina que publicou o programa, pelo que eu vi, tem partes copiadas, tem partes que ela voltou atrás, tem partes que ela minimizou. Então, não é um programa mais realmente. No jornalismo, assim, aquele jornalismo de jornal, né? Chamava-se há um tempo Gelete Press, né? Exatamente. Hoje tem outros nomes, né? Mas hoje é o Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, vamos mais moderno aí. Teve um candidato, inclusive, que confessou, não, como o senhor fez seu programa? Eu copiei algumas partes do programa nacional e o resto eu joguei no Google. E adaptei. Entre aspas, né? Olha, vamos dar um pequeno intervalo e Cena Política volta já já. De volta à cena política, debatendo a eleição, as pesquisas, a web. Professor Meira, Wagner Meira. E a gente está falando da web, dessa caixa de ressonância, e a gente teve um momento histórico no país, há um ano e pouco, junho de 2013, as manifestações, e que foram muito calcadas na web. Hoje, na eleição, não há uma intercorrelação entre as manifestações, o posicionamento político é colocado na web, não há nenhuma correlação? Pois isso é uma pergunta muito interessante, tá? Porque
Na verdade, naquele momento, você tinha muitas manifestações espontâneas. Então, veja que esse ano, elas não se repetiram. Tá? Então, foi um momento assim que eclodiu, utilizou-se a internet como um meio de comunicação e de mobilização. Nas redes sociais, o Facebook, por exemplo, foi muito utilizado, a gente conseguiu medir. Foi também muito utilizado para a questão de boato, para a questão de levantar falso testemunho, isso foi muito utilizado. E agora, essas pessoas, elas estão hibernando, Carlos, elas não apareceram. Elas entraram no hibernação cívica? Elas estão hibernando. Você não vê o tipo de depoimento, de discussão que havia. Você não vê a amplitude de pessoas participando, não se vê isso. Interessante, né? Essa política, esse politicão, vamos colocar no plural, nem sei se existe essa palavra, né? Isso não interessa, provavelmente, esses manifestantes, eles entraram numa hibernação. Quer dizer, eu não sei onde que eles foram parar direito. Não, eu acho que a questão é a forma de fazer política que as pessoas acreditavam que ia se modificar a partir das manifestações de junho do ano passado, e que, na verdade, não se modificou. A gente teve, talvez, uma modificação na internet, o que a gente está debatendo, né? Esses sites de perfis humorísticos, mas não teve uma forma diferenciada para falar com esse novo eleitor e com essas novas demandas que se apresentaram no ano passado, né? Então, eu acho que a partir do momento, é a minha leitura pessoal, de que a partir do momento que o eleitor percebeu que os políticos não conseguiram compreender aquelas mensagens das ruas de junho do ano passado, eles meio que se sentiram alijados do processo, entraram nessa hibernação cívica que o amigo citou. Não sei se estou correto na análise, mas eu vejo dessa forma, porque o fazer política não mudou, o programa eleitoral na TV continua o mesmo. A forma de se dirigir ao eleitor na rua, no corpo a corpo, não mudou também. Quer dizer, eu acho que no fim das contas, ninguém entendeu muito bem o recado. Assim como as manifestações foram difusas, e até nós, jornalistas, a gente custou para entender do que se tratava. Nós levamos muita bola de perna, né? Nossa Senhora, levamos mesmo. Eu acho que o político também até hoje não conseguiu entender o que é que aconteceu. E, se não entender em 2016, a gente vai ter novamente, sobretudo o eleitor mais jovem, se sentindo fora desse processo. Não sei se estou correto na análise. Quer dizer, a sensação dentro do meu universo, né, de pessoas que eu conheço, é muito parecida, né? Hoje mesmo eu almoçava com um colega e ele chegou e falou assim: tem um candidato a deputado estadual aí, não? Então, ou seja... tem um cara aí, não? Você não tem, me arruma um candidato a deputado estadual aí. E isso vale até para cargo majoritário, para cargo executivo, porque as pesquisas estão apontando que aqui em Minas, por exemplo, a gente tem um número alto de indecisos ainda. Em torno de 30%? Seria por aí, ainda 25%, um pouquinho? Não, mas já mudou, caiu, né? Eu acho né? que está por volta de 15, 17. Mas ainda assim, em se tratando da gente estar aí a uma semana das eleições, é um número que é muito alto, né? Que deveria já ser menor, as pessoas já deveriam ter. Mas você sabe que eu ouvi outro de um especialista dizendo que esse número de indecisos é falso, segundo a tese do especialista, um cientista político. Por quê? Essas pessoas que falam, que respondem às pesquisas, não sei em quem votar, a metade, pelo menos metade dessas pessoas, segundo o cientista, na verdade sabe que vai votar e grande parte não vai nem votar, vai justificar. Sim. Né? Ele acha que as pessoas dão uma falsa informação. Um universo de indeciso falso. É um universo falso. Ele defende essa dizem que em Minas Gerais o sujeito para entregar o ouro é difícil, né? Exatamente. E quem que você vai votar? O cara fica naquele lesco-lesco. O mineiro e segundo ele ainda, o número que existe de indecisos que seria menor tende a ir para onde o barco está levando. Né? Isso é um fenômeno que realmente faz algum sentido, né? Porque as pesquisas geralmente elas têm um retrato interessante, um recorte interessante da realidade, né? Refletem. Inclusive, falando em pesquisa, eu estou pedi para fazer 2 lâminas de pesquisas que foram da semana passada, mas que foram as últimas de Minas Gerais, do Datafolha e do Ibope, que mostram um resultado bem diferente, né? Eu queria até pedir o Wander para ele colocar. Olha lá, nós temos aqui dali que é esse é do Ibope, né? 44. Não está dando para eu ler ali. Do Ibope, ele está falando que é do Ibope.
44 por Fernando Pimentel, Pimenta da Viga 25%, Tarcísio Delgado 4%, demais candidatos 4%. O universo lá dos indecisos, 9, 14, vai dar 23? 22. São 14% de indecisos e 9% de brancos e nulos. Né? 14, então é menos, está caindo. Menos, tá caindo. Né? Naquela hora que eu falei, que eu somei. Eu somei esses dois números, sabe? E a gente tem também, esse é do Ibope e a gente tem do Datafolha, que já mostra o Fernando Pimentel com 36. 44 para 36 dá 8 pontos de diferença. É um universo imenso, né? Veja que o número de indecisos é bem maior. É maior, 21%. E foram feitas essas pesquisas com diferenças de 2 dias, na mesma. 2 dias. E, então eu perguntaria até para o observatório, começando aqui do professor, que é do Observatório da Eleição na web da UFMG. Pesquisas, no seu entender, pelo que se observa, elas se acertam na última semana? Antes cada um joga com seu interesse, falando como falava o avô do Aécio Neves, com seus interesses, falava interesse. Tem uma pesquisa, né? Se algum dia eu puder sugerir, eu vou sugerir uma pesquisa que eu acho que seria das mais interessantes. Que não é perguntar em quem que a pessoa vai votar, não, é quantas vezes ela já mudou o voto dela. Sim. Tá? Eu nunca vi essa pergunta, falar assim, quantas vezes você já mudou seu voto? Porque eu acho que de novo, acompanhando, né, olhando o que as pessoas falam, você vê as pessoas indo e vindo. Então, a Marina é o maior exemplo disso. Elas vão, elas voltam, faz um zigue-zague, ela vai, ela volta, aí ela vê uma coisa e fala assim, aí não dá, aí volta e vai para outra, mas isso aqui agora não deu, aí volta de novo. Então, essa pergunta de quantas vezes já mudou o voto, ela seria muito interessante. No nosso caso, o que a gente faz é acompanhar as menções e como que os eleitores que se manifestam na web, a favor de quem que eles se manifestam. Tá? Sim. A gente parte de um pressuposto de que a pessoa, quando ela gosta de um candidato, ela vai apoiar o que se fala bem daquele candidato e o que se fala mal dos seus oponentes e assim por diante. E o que a gente observa é exatamente isso, que você tem uma confusão muito grande, no sentido de que as pessoas elas flutuam muito. Isso chama mudança de conceito, é o termo técnico que se usa para isso. Porque elas tinham um perfil de apoio, e aí num dado momento o perfil de apoio delas muda, aí depois volta de novo. Então você observa isso ao longo do processo eleitoral, e daí vem a nossa hipótese que isso também está acontecendo no mundo normal, tá? No mundo real das pessoas. Nós não acreditamos que a web, até esse momento, ela seja um instrumento bem fidedigno de pesquisa eleitoral por 2 razões. Primeiro, porque as próprias pessoas, os próprios usuários, eles utilizam de maneiras e intensidades diferentes a web. E aí você tem, se você conversar com qualquer pessoa de pesquisa, ela vai te perguntar assim, qual que é o denominador, qual que é o universo que você está considerando? Então a gente não tem certeza de qual é esse universo. Tá? E o segundo aspecto é que você não consegue, assim, muitas vezes elas mascaram o seu comportamento. Tá? Então ela tem uma atitude muito mais social do que realmente uma expressão do que ela pensa ali. Ô, professor, eu até citei esse exemplo da Marina, o ex-presidente Lula, com toda a sabedoria política que ele tem, ele logo que Eduardo Campos morreu, que Marina foi confirmada como candidata, ele falou que queria ver onde essa onda ia terminar. Ele já lá atrás ele considerava que aquela subida repentina que Marina teve, que se tratava de uma onda. E nessa última semana a gente está vendo que a candidatura dela parece que aos poucos ela vai derretendo, ela vai perdendo gradativamente intenções de voto. O senador Aécio Neves voltou ao patamar que ele tinha antes da morte de Eduardo Campos, e a presidente Dilma também voltou àquele patamar que tinha lá em agosto, antes daquela fatalidade. Mas o que se agregou a Marina ficou entre os dois, né? Exatamente. Se ficasse para o Aécio, seria uma chance dele, mas parece que dividiu. O que mais me chama a atenção é que ficou muito evidente que a Marina conseguiu, no primeiro momento, tirar voto do Aécio, porque o Aécio caiu vertiginosamente logo após a morte do Campos, conseguiu tirar voto da presidente Dilma. Mas, de repente, ela começou a perder esses votos de novo e os outros 2 candidatos a crescerem de novo. É possível perceber isso na web? Vocês tiveram essa visão de que as pessoas mudaram muito de opinião ao longo dessa campanha? Foi uma campanha de idas e vindas? Flutuam,
Eu acho que uma coisa que nos chamou a atenção em relação à Marina foi o seguinte. Em 2010, a campanha da Marina começou muito cedo, tá? Em particular na internet. Então, no início do ano de 2010, ela já tinha um site de rede social, que a princípio não era feito pelo partido, não era feito por ela, mas era um site muito interessante. Ele usava uma plataforma que chama Ning, que é uma plataforma dessas de rede social, de conteúdo colaborativo, e lá se discutiam propostas, nesse site. Tá? Então, isso era no início de 2010. Então, a gente acompanhou esse site, a gente coletava as informações desse site, e você via canais de educação, canais de saúde, pessoas discutindo propostas, e os números eram números assim, considerando a internet naquela época, eles eram bastante significativos, porque eles chegavam às dezenas de milhares de participantes. Ou seja, um ano quase antes da eleição, você tinha dezenas de milhares de participantes discutindo propostas num site, e ela não se manifestando. Tá? Isso eu acredito que tenha sido uma grande força da Marina no processo que levou ela a obter aquela votação naquele momento. Esse ano, até onde nós conseguimos perceber, não aconteceu esse processo de baixo para cima com ela. Tá? Assim, nós não vimos, pelo menos na internet, a construção de propostas a partir de uma discussão ampla na internet e nem a tentativa de se fazer isso. Foi mais o efeito da comoção, da morte de Eduardo Campos. Aí eu já não consigo avaliar, Carlos, mas assim, eu acho que, eu não sei se pelo fato dela não ter conseguido consolidar a rede e ter, vamos dizer, se sujeitado a entrar num partido que não era bem a cara dela, alguma coisa assim, se também ela se retraiu em termos de estratégia de construção programática e por aí vai. Tá? Eu não consigo, assim, eu não consigo ter, porque uma das maiores dificuldades que nós temos é a partir do conteúdo que você coleta na web, você realmente entender o que é ironia, o que é comoção, o que é... Às vezes as pessoas simplesmente qual é o sentimento, expressam, né? Isso é sempre um desafio técnico muito grande, tá? Então, eu não consigo realmente te afirmar, falar assim, ela subiu por causa da comoção em torno do Eduardo Campos. Né? Essa é a grande hipótese que nós temos hoje em dia. E eu não sei se em algum momento nós vamos conseguir confirmá-la. Mas a ação de desconstrução feita em cima da Marina também, pela presidente Dilma, pelo senador Aécio Neves, deve ter influenciado certamente nessa queda bombardeio, de votos. Né? Bombardeio. Exatamente, a expressão é essa, um bombardeio mesmo. Né? Todas essas frases, quando a gente observa assim, o que tem maior propagação, tem maior popularidade, tem maior impacto na internet, todas essas ações de desconstrução, elas têm uma repercussão. Tá? Então, assim, o que acontece na mídia tradicional também tem acontecido muito na web. Muito bem, vamos para um novo intervalo e Cena Política volta já já. Cena Política, levando o debate até você, falando sobre eleição, pesquisa, web, com presença do professor Wagner Meira Júnior, da Universidade Federal, do Observatório da Eleição na Web, Rodrigo Freitas, do jornal O Tempo e da Rádio Itatiaia, e Amália Goulart, que hoje está estreando no programa, e eu estou muito feliz, do jornal Hoje em Dia. Quero começar com você agora, Amália. Como é que você está vendo a eleição? As pesquisas se consertam, se afinam na última semana? Como é que você está vendo a eleição, tanto em nível nacional como estadual? Faz a sua análise. Bom, vamos começar pelo Estado. Eu acho que no Estado, apesar das pesquisas mostrarem uma diferença, uma divergência nos números, uma divergência grande, né? Porque 19 para 11... para 8 é uma coisa grande a diferença. Mas nós temos que levar em conta que aqui em Minas, historicamente, nunca teve segundo turno das eleições. Todas as eleições em Minas Gerais, as eleições pelo voto direto, foram eleições de primeiro turno. Por quê? Porque aqui em Minas nunca teve uma terceira via, aqui sempre houve uma polarização, mesmo quando... Só que se auto-intitula terceira via, mas não se faz, né? Não se faz, mesmo quando o PMDB disputou a eleição com apoio do PT, eram dois partidos grandes que estavam polarizando com o PSDB.
Então, aqui em Minas não tem uma tradição de ter segundo turno, porque não tem uma tradição de ter uma terceira via capaz de levar a eleição para um segundo turno. Então, mesmo essa diferença de 11 pontos ou de 19 pontos, a eleição acabaria no primeiro turno se essa pesquisa se confirmasse, tanto a de 11 quanto a de 19. É uma eleição, eu acho que em Minas é uma eleição, posso até estar enganada. Os votos válidos, e tendo em conta que, por exemplo, você vai para o interior, quem faz campanha estadual no interior são os prefeitos, e os prefeitos vão de acordo com o barco. Então, se na última semana, o brasileiro, eu acho que decide mesmo na última semana. Se na última semana um candidato A está com uma vantagem, o prefeito, mesmo sendo de outro partido, ele há uma tendência dele apoiar, porque é uma questão histórica, ele não vai... Você acha que esse ano também caminha para o primeiro turno? Eu acho que caminha para o primeiro turno. Você está achando, Rodrigo, também, que era não do professor, hein? Analisando, inclusive, com a questão da web aí, né? Agora, a eleição nacional vai ser voto a voto pelo segundo turno, a Aécio e a Marina. Né? Quem vai para o segundo turno. Eu acho que é uma eleição que ainda não se pode afirmar quem vai para o segundo turno. Você acha que ela está caindo tanto que vai chegar a uma... Eu acho que tudo é possível, inclusive a Dilma. Eu estava lendo outro dia o pesquisador do Datafolha dizendo que ele não se surpreenderia, né? Mauro Paulino, ele não se surpreenderia se a eleição terminasse no primeiro turno, porque se a Dilma continuar na curva ascendente, crescer, por exemplo, uns 3 pontos, e a Marina continuar caindo e o Aécio estagnar, ele está crescendo, mas ele está crescendo dentro da margem de erro. E dentro do patamar que ele tinha antes. E dentro do patamar que ele tinha antes. É. Então, segundo Mauro Paulino, a eleição pode, inclusive, acabar em primeiro turno. O que você acha? Eu concordo com a análise da Amália. E em relação ao Estado, Barroso, eu acrescento o seguinte. A gente tem um cenário de estabilidade em que pesa esses números que são discrepantes, mas a vantagem que Fernando Pimentel tem sobre Pimenta da Veiga é uma vantagem considerável em qualquer um que seja desses cenários. Então, a gente tem um momento de estabilidade total. E a gente vê nessa campanha, agora fazendo uma análise específica da campanha, não necessariamente só de número de pesquisa também, uma diferença muito grande na profissionalização da pesquisa do PT nessas eleições. O PT nunca fez uma campanha, eu falei pesquisa, queria dizer campanha, o PT nunca fez Porque eles têm, cada partido tem seu instituto contratado. Exatamente. Hoje é as pesquisas diárias, né, que a moda são os trackings diários. Exatamente. Mas o PT nunca fez uma campanha tão profissionalizada como vem fazendo nesse ano. Porque a gente tem que lembrar que a campanha de Fernando Pimentel, Barroso, começou 3, 4 anos atrás, quando ele assumiu o Ministério do Desenvolvimento lá em Brasília, porque ele se tornou um ministro presente em Minas, conhecido em Minas, e ele teve tempo para construir, e mais do que isso, para consolidar o nome dele diante do eleitor do interior, porque aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, Pimentel já era amplamente conhecido, foi um prefeito muito bem avaliado nas suas 2 gestões à frente da Prefeitura de Belo Horizonte, mas no interior ele ainda era desconhecido, e a campanha dele, a derrota dele para o Senado em 2010, inclusive evidenciou isso. Então ele conseguiu corrigir esse rumo e começou a campanha muito antes. E o que a gente percebeu no PSDB é que ficou ali uma briga interna, uma disputa meio fraticida. 5, 6 candidatos. 5, 6 candidatos, e apareceu Pimenta, que era um nome que ninguém esperava, e a campanha não decolou, não aconteceu, a verdade é essa. E essa questão no PSDB não ficou bem resolvida, porque você já viu o Marcos Pestana na campanha? E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Você já viu? Eu vou te fazer uma outra pergunta. Quem aí viu o governador Alberto Pinto Coelho na campanha? E vamos lembrar o seguinte, Alberto Pinto Coelho é um articulador político de primeira categoria, é votado quando foi eleito deputado, arrebatador de prefeitos, e prefeito de interior faz a maior diferença na campanha. Presidente do PP. Presidente do PP, e mais do que isso, quando foi eleito deputado, foi presidente da Assembleia, foi sempre um deputado com uma votação espalhada por quase todos os municípios mineiros. É difícil ter um município onde Alberto Pinto Coelho não tinha voto, ou seja, ele tem capilaridade. Isso em Minas, com 853 municípios, é fundamental. Ficou muito evidente que o nosso governador, a nosso atual governador, lavou as mãos nessa campanha, e campanha de interior é muito feita por prefeito, passa muito por isso. Falando da campanha nacional, eu concordo muito com o que disse a Amália, e eu acho que a gente vai ter uma surpresa. Eu estou começando a achar que a gente pode ter uma surpresa nessa reta final, nessa última semana.
com a Marina perdendo voto, com o Aécio ainda crescendo, e a surpresa que eu vejo é o Aécio de repente empatado, até quem sabe passando a Marina, e com uma possibilidade grande também da gente vencer, da gente resolver, melhor dizendo, essa campanha presidencial no primeiro turno. Está deixando de ser surpresa aquilo que parecia assim, está tudo muito definido 2 semanas atrás, a gente está caminhando para um cenário de indefinição. Eu acho que uma dessas 2 surpresas a gente vai ter. Mas é engraçado, né? Porque a presidente, colocando o professor aqui na discussão, a presidente está apanhando, está no canto lá do ringue com essa questão da Petrobras, da questão do Roberto Costa, né? Agora do Youssef. Todo dia as revistas, só manchetes. E parece que ela está tendo aquele efeito de bolo, né? Eles dizem que bolo, quanto mais bate, ele mais cresce. Ou então é o fenômeno que o professor estava falando, que como agora é diário, né? Todo dia tem uma pauta nova, aquela pauta inicial se perde, aí vai um escândalo atrás de outro. Se o Lula conseguiu se reeleger no cenário do mensalão, que foi um escândalo muito maior... Como é que Mas de qualquer forma, assim, tem toda uma... O que a campanha, pelo menos na internet, ela tem feito? Ela tem trabalhado muito com a questão do medo, né? Então, ou seja... Incutir o medo nas pessoas? Tem muita... Todas essas coisas que vêm sendo continua, analisa isso. Vai acabar com o Bolsa Família, isso surge toda hora. Isso era uma coisa que estava até sendo realçada, que também deve ter uma profissionalização alta, a tradução que está sendo feita para a população em ganho amplo de coisas que são complexas, como a independência do Banco Central. Tá? Então, a tradução do PT, o Banco Central vai ser independente e você vai passar fome. Exatamente. Tá? Então, isso reverbera. Sem meio tempo, né? Não tem, ou seja, quase que uma coisa quase irresponsável, mas que ele está acontecendo. E isso, ou seja, é pervasivo nas redes sociais. As coisas estão sendo colocadas assim mesmo, de uma maneira diametral, né? Nem tanto ao mar e terra, né? É verdade. Tanto que isso talvez seja uma diferença fundamental dessa campanha. Eu acho que a gente nunca chegou às vias de fato, né, com tanta intensidade. Vocês que trabalham, talvez vocês possam me dizer isso, mas a impressão que eu tenho de fora é essa, que nunca a gente chegou tanto às vias de fato, falando, você é isso, não, você é aquilo. Mas por quê? Eu te perguntaria sobre o universo, sobre esse nicho, né, que não é nicho, né, muito grande para ser nicho, mas sobre o web. Por que consegue se desconstruir a Marina e esse ataque também, esse tiroteio contra a Dilma, não está conseguindo desconstruí-la? Bom, a impressão, veja bem, vamos pegar um dos canais, que é um canal muito popular, que chama Twitter. Né? Sim. O Twitter ele tem intrinsecamente uma limitação de 150 caracteres, 140 caracteres. Sim. Você não tem muito tempo de elaborar, você tem que soltar uma frase. Né? Então, aquela frase, ela eu que é, gosto de poesia, ela é um a manchete. Né? Ela é a manchete. Ela é a manchete. Então, isso também é uma coisa ruim a respeito disso. Ou seja, a gente não existe uma elaboração no processo, existem manchetes. Então você vai olhando e fala assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E quando você vai ver o que são as manchetes, existem manchetes que são facilmente entendidas e existem manchetes que são muito complicadas de entender. Essas que são muito complicadas, elas podem até ser repassadas, mas elas acabam se perdendo. As pessoas não conseguem entender qual que é a complicação da delação premiada que ninguém sabe direito o que é. Você vai ter que perguntar para alguma pessoa. O escândalo da Petrobras, que se pedir às pessoas para explicarem com clareza do que se trata, ninguém consegue entender muito bem. As pessoas sabem que tem uma usina envolvida, que tem ali alguém que está delatando, que tem um doleiro, mas ninguém consegue explicar isso com clareza. E não houve, né? Fazendo analogia com a mesa lá, do cara passando. Vamos falar o seguinte, a Petrobras foi roubada e a gasolina vai dobrar de preço. Ninguém falou isso ainda. Isso acusa o governo de estar segurando o preço da gasolina. Isso, pois é, mas uma coisa... Mas ninguém fala dessa maneira, da forma que o PT conseguiu vender aquela imagem da autonomia do Banco Central. Independente. Ninguém chega e fala assim, a Petrobras foi roubada e a gasolina vai dobrar de preço ano que vem. Sim. E isso poderia ter um impacto, que a pessoa falar assim, nossa, a gasolina vai dobrar, a comida vai subir, não sei o que, eu vou ter que passar a andar de ônibus, etc. Meu carro vai ficar parado na garagem. Então, você cria uma bola de neve aí na cabeça das pessoas. As pessoas votam de acordo com a percepção da realidade delas. Por isso que o Bolsa Família hoje tem um apelo eleitoral. 23% da população brasileira é de beneficiários do Bolsa Família.
23%. 23,8%. No Maranhão, 50% da população é de beneficiários do Bolsa Família. Em Minas, 20% da população A gente está falando de um universo de mais de 50 milhões de pessoas, né, Amália? São então, 201 milhões de pessoas no Brasil. E no Brasil. mais de 20% recebe. Então, quantas pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família? 23,8% da população Dá brasileira mais é de de 50 milhões de pessoas em números Mais de absolutos. 50 milhões, né? É 48, alguma coisa milhões de pessoas. Hoje é são um número- Isso aí, tem um amigo, tem o primo, né? Tem aquela coisa que vai É um número espalhando, muito né? grande, isso aí. É um número grande. E influencia, né? Essa coisa, quando falam com aquele terrorismo de que vai acabar com o Bolsa Família, não tenha dúvida. Eu falo porque conheço bem o Nordeste do Brasil, perambulei pelo sertão no ano passado. E quando a gente fala em Bolsa Família, parece que você falou a palavrinha mágica com as pessoas lá. Então, tudo que tem a ver com Bolsa Os olhos Família... brilham. Se você fala com fim do Bolsa Família ou com redução do Bolsa Família, as pessoas lá travam na hora. Mas a maior vantagem da Dilma, os dados são crus, é necessário uma análise mais profunda. Mas se pegar apenas os dados, por exemplo, nos 14 estados onde existem mais beneficiários do Bolsa Família, todos os 14 estão inseridos no Norte ou no Nordeste. É justamente nesses estados em que a Dilma abre uma maior vantagem. Ela No lidera Maranhão, com- por exemplo, Tá onde bombando 50% lá, né? Bombando, né? da população é de beneficiário, a diferença da Dilma para a Marina, que é segunda colocada, é de 40 pontos percentuais. Então é uma diferença muito grande. E né? foi-se o tempo, Amália, que Minas decidia a eleição presidencial, porque quem passou a decidir a eleição presidencial foram os estados do Bolsa Família. Isso aconteceu em 2006, aconteceu em 2010 e acho que vai caminhar para acontecer Olha, de novo em 2014. Mas essa eleição acho que tem uma peculiaridade que são os votos da Dilma estão consolidados já desde a última eleição, esses do Bolsa Família, porque as pessoas continuam, né, as que recebem é um voto consolidado. E eles estão investindo muito no Sudeste, o Aécio, a Dilma, a Marina, então Sul e Sudeste, eles estão todo dia. O Aécio esteve aqui hoje, a Dilma também, vão voltar, e a campanha da Dilma vai se encerrar aqui em Belo Aécio, de certa maneira, ele até largou o Nordeste, né? Largou Já o Nordeste, desistiu. porque Desistiu. no Nordeste o Aécio não chega a 10%, e na maioria dos estados. E aqui em Minas E como a Gerais, acho que vantagem o da que Dilma está acontece é consolidada, aquela metáfora do anel e do dedo, né? Que se ele perder a presidencial e perder a estadual, ele vai perder o anel e o dedo. e o dedo. E Cera Política volta já já debatendo eleições, web, pesquisas, um pouquinho só. De volta à cena política, nesse último bloco, debatendo eleições, web, pesquisas. Amália, você estava falando que a Dilma, lá no Nordeste, ela tem em determinados estados mais de 50%, né? Você falou um número aí. 40% no 40. Maranhão, no Piauí. No Nordeste, os dois únicos estados que ela, no Nordeste e no Norte, que ela perde, que ela, assim, ela perde, o outro ela está empatada. É o Acre, ela perde, porque o Acre é a terra natal da Marina, e em Pernambuco ela está empatada tecnicamente com a Marina. São os dois únicos estados. Mas ela também está bem em Minas. Vamos colocar até uma lâmina que saiu de ontem para hoje, do Datafolha, da pesquisa de sexta-feira, mas essa lâmina saiu agora. Olha lá, ela está em Minas Gerais com 36% dos votos, Aécio Neves com 29%, Marina com 19%, Pastor Everaldo 1%, Luciana Genro 1%. Ou seja, o Aécio, os tucanos, não vou colocar na conta do Aécio, disseram que o Aécio ficaria com 4 milhões de votos aqui na De frente. frente. De frente. Essa é um dos motivos da situação do Aécio, né? Talvez não está se corporificando na eleição nacional. E agora ele voltou as atenções para Minas definitivamente, né? Sim. Tem estado aqui diuturnamente, isso já é um indicativo para pelo menos ele conseguir manter aquilo que ele previu lá no início da campanha, né? Mas tá complicado. É porque eu acho que como o Nordeste, a vantagem no Nordeste, aqui em Minas, por exemplo, a vantagem é nem de 10 pontos percentuais, né? No Nordeste, 7. No Nordeste, por exemplo, a vantagem, a margem é muito grande, 40%, e é um voto consolidado. Então, eu acho que tenta tirar aqui, que é a terra natal dele, onde ele tem o reduto político, o eleitoral, é mais fácil ele
Acho que os marqueteiros devem pensar assim, é mais fácil ele reverter o quadro aqui, porque, por exemplo, no Norte, no Nordeste, né? Mas aqui então ficaria, no seu entender, a tábua de salvação dele? Eu acredito que sim, eu acredito que Minas é essencial para ele ir para o segundo turno. Na web isso aí vai pegar, né? Porque ele tem grupo, o PSDB tem grupos contratados para atuar na web. E assim, eles têm, cada frase que ele fala, eles despejam na web. Ele contratou, eu me esqueci o nome agora, um rapaz que é hiper especializado. O Pedro Guadalupe. Pedro, né? Guadalupe, ele contratou. Guadalupe, isso. Você lembra? Boa memória, Pedro Guadalupe. Ele é um cara, assim, daqueles hiper especializados na web, para jogar. Agora deve aumentar essa carga, né? Aqui em Minas Gerais, principalmente. Não, eles têm. Ontem, para você ter uma ideia, durante o debate, tinha da ordem de 50 mil mensagens por minuto. 50 mil mensagens por minuto? Blá, 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 blá. Agora, o professor, uma mas curiosidade. Mas o campeão mesmo é o Eduardo Jorge, tá? Mas é mídia espontância, né? No caso do Eduardo Jorge, Eduardo né? Jorge, Isso é que é engraçado. O que ele fala, entendeu? Os vídeos dele, ele criou afinidade nesse sentido. Nem aquele da Luciana Genro, linha auxiliar do PT, uma ova. Mas ela soltou uma, mas acontece que ele solta uma sequência, né? O Eduardo Jorge faz muito papel que aquele senhor que até faleceu, Plínio Arruda Sampaio? Plínio Arruda Sampaio fazia. Foi, tá? hoje. Que tudo que ele fazia era um também... nome histórico do PT, que depois a foi a fundação lógica do lá PSOL, né? virar meme, né? Meme é essa frase que ela se repete com grande intensidade. Então, tudo que o Plínio falava virava meme. Agora, nessa Eduardo eleição, Jorge é a mesma é o coisa. rei do meme. O rei do meme é o Eduardo Jorge. E depois vem Minas? quem? Aí vem esses fatos isolados, como a Luciana Genro, uma bufetada ou outra que um deu no outro, uma coisa assim. Ou seja, são aquelas coisas que saltam dos debates, né? Aquele candidato homofóbico. Levi Fidelix. Fidelix, não vão confundir com Fidelis daqui não, né? O outro é com X, daqui é com S. Com aquela homofobia, aquelas frases assim de péssimo mau gosto e péssima criatividade, também deve virar meme pelo contrário, né? Você sabe que não? Não? Eu acho que isso é uma evolução da nossa sociedade, no sentido de que certos comportamentos que claramente se tornaram antissociais, as pessoas têm mais cuidado. Deram pouca bola para isso. Isso é bom, né? Tem um prurido moral. Isso é bom. Tem um prurido até cultural. Assim, né? Afinal, qual que é a sua de dar apoio para esse cara? Você pensa igual a ele? Então, isso ele não repercute tanto. As coisas mais ingênuas, as tiradas do Eduardo Jorge, elas acabam tendo um impacto muito maior. Professor, além das bofetadas, né? Que um dá, o outro dá. Vendo o senhor falar desse número de mensagens do Aécio, me ocorreu uma questão. Dos três partidos, dos três principais que disputam a presidência, o PT é o único partido que tem uma militância de rua ativa mesmo, né? O PT tem, acho que 1 milhão de filiados, né? É um partido de massa mesmo. Os outros dois partidos não são partidos tão massificados. Mas andou contratando nessa eleição. Sim, todos contratam, né, Barroso? Pagando. Mas o PT tem uma tradição de militância de rua muito maior do que a dos outros dois partidos, e isso é um fato. Agora, na web, o senhor percebe essa presença dessa militância também? Ou é um trabalho mais pago, conforme o Barroso disse? Pedro Guadalupe ou tem o cara também que faz, né? Uma coisa assim. Eu acho que tem as duas coisas, mas assim, quando você olha partidos, por exemplo, o que a gente conseguiu analisar isso com mais clareza na eleição de 2010, tá? O que foi o erro do PSDB naquela eleição? É que eles gastaram muito mais tempo tentando desconstruir o Lula do que apoiar o Serra. Então, o volume, a quantidade de mensagens que eles geravam era mais ou menos a mesma. Então, não fez tanta diferença haver essa militância do PT em campo. Mas o foco deles é que foi ruim no sentido de se preocupar muito mais em atacar a Dilma do que efetivamente em ajudar o Serra. Então, isso a gente via claramente. Você tinha lá um volume de mensagens que os petistas, assim, a menos de casos com uma bolinha de papel e coisa assim que eles pegaram no pé do Serra, mas eles ficavam muito mais enfatizando as qualidades da Dilma, enquanto que o pessoal do PSDB ficava muito atacando a Dilma e nem tanto apoiando o Serra. E isso deu um revertério. Então, eu acho que, por outro lado, você tem, do lado do PSDB, você acaba, que também tem essa voz dos descontentes, tá? Você tem muita gente que repercute espontaneamente. Então, quando você olha a massa os usuários que apoiam os candidatos do PT, eles postam mais.
mas a massa de usuários do PSDB que eventualmente se manifesta é mais ampla. E aqui em Minas, esse fenômeno de desconstrução também? Você diz em relação ao Pimenta? Exatamente. Ou ao Como que PBT, tá aqui aos em demais? Minas? Não, tem uma coisa, mas aqui a coisa está muito mais morna. Eu acho que essa ducha de água fria das pesquisas aí em torno do Pimenta da Veiga, etc., ela se refletiu na internet. O também. negócio aqui é mais morno, né? Está bem mais morno. Eles estão me avisando ali que está faltando 3 minutos para acabar, infelizmente. Eu que lembrei de uma coisa que você falou comigo. A gente está falando se na última semana acertam ou não as pesquisas. Você me disse, não, que na outra eleição erraram muito até na... Teve uma eleição do foi na última, Nilmário Miranda, né? Que quando abriram as urnas, Em o Nilmário 2006. estava Então com mais de 30% dos votos. 2006. Com 30 e alguma coisa. Não 20 sei, alguma não coisa, lembro, quase né? 30 Foi pontos 2006. mais ou menos. 30 isso. pontos. Como é que foi a história? Teve uma eleição que o Aécio ganhou assim de lavada, mas teve uma outra eleição, eu não me lembro se foi a primeira ou a segunda do Aécio. Tenho quase certeza que foi Foi 2006, Amália. 2006, né? Que as pesquisas estavam dando o Nilmário com um índice muito baixo e quando concretizou, o Nilmário chegou a 30% Perdeu, mas foi uma surpresa. Perdeu, mas foi uma surpresa e sem o apoio integral do PT naquela época. Nenhum né? instituto detectou isso. Nenhum instituto detectou Nem isso. naquelas beiras de eleição, nem na beira da eleição. Mas naquela época não tinha os trackings diários, naquela época não se Não tinha essa usava como se profissionalização usa toda. hoje. Mas Não é? Barroso, um outro exemplo disso, em 2010, a gente já sabia que a Anastasia caminhava para a vitória, mas não com a margem de diferença que foi para o Hélio Costa. Por volta do dia 20, a Sobre o Hélio Costa, pesquisa, né? por volta do dia 20, mais ou menos de setembro, as pesquisas estavam dando a Anastasia com coisa de 10 pontos, menos até, em relação ao Hélio Costa. E foi, se não me engano, 62% dos votos. Foram 15 dias assim? 10, 15 dias. E Vocês acham, perguntando 3 só para encerrar, assim, os 3 rapidamente, que essa eleição pode ainda ter surpresa lá em cima ou aqui? Eu acredito que mais lá em cima do que aqui. Também acredito que mais lá em cima que aqui. Quando a campanha começou aqui, na campanha de Minas Gerais, eu ouvi de um petista. Essa campanha vai ser a campanha de quem errar menos. Não deu outra. E até o que nós vimos até agora é o que reflete nas pesquisas, né? Eu também acredito muito nisso. É que As campanhas são quem muito tem menos engessadas. tropeços, a gente viu aí. É igual clássico de futebol. Erra menos, vence. Isso aí. São Cruzeiro e Atlético, Barroso. Por aí. Cena Política e BH News TV novamente agradecem aos 3. E Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.